Chegou uma psicopedagoga para mim, sabe aquelas psicopedagogas bem arrogantes? Desde quando inteligência se aprende? Eu falei, no seu caso, nunca. Agora, no caso dos meus alunos, existe essa possibilidade. Antigamente, se achava que a inteligência fosse uma questão de nascença, certo? Fosse uma questão genética. Tanto é que há estudos que mostram que filhos de pais inteligentes são mais inteligentes. Só que o estudo mostra que isso vale mesmo que o filho seja adotivo. Ou seja, o ambiente é fundamental. Então, hoje, as neurociências já mostram... Tem cara que fala, desculpa, isso não é físico, sou. Só que como eu dei aula de computação durante muito tempo, dei aula durante muito tempo de inteligência artificial e configuração de redes neurais, eu me vi obrigado a estudar o cérebro humano, que é o único computador que realmente pensa, por enquanto. Então, na realidade, as neurociências mostram hoje em dia o quê? Que inteligência, talento e vocação são qualidades aprendidas. Às vezes, de uma forma tão precoce que as pessoas pensam que é de nascença. Eu vou dar um exemplo. Há 30 anos atrás, uma revista francesa de divulgação científica chamada La Recherche publicou um artigo mostrando que a astrologia não é ciência, é pseudociência, ou seja, a astrologia não funciona. A Associação dos Astrólogos Franceses imediatamente processou a revista. E a revista, para se defender, fez uma coisa maravilhosa. Contratou um instituto de pesquisa, falou, então vamos ver cientificamente. Fizeram a mesma pesquisa de campo que a Sofia. Sofia, onde você está? A Sofia tinha dúvidas, você não inventou, você foi lá, fez a pesquisa. Pesquisaram milhares de pessoas em termos de inteligência, talento, vocação, caráter, profissão, etc, etc, etc. E depois tabularam em função do signo para saber no que cada signo se sobressaía. A média deu exatamente a mesma. Ou seja, nenhum signo do zodíaco tem alguma característica especial. A média foi exatamente a mesma. Sinto muito decepcionar as pessoas que acreditam em astrologia, mas esse estudo mostrou que a astrologia realmente não funciona. Teve uma vez uma mãe indignada que chegou para mim e falou, então por que o jornal publica horóscopo? Falei, aonde, minha senhora? Na página humorística, junto com as histórias em quadrinho. Eu leio horóscopo. Eu acho divertidíssimo. Leão. Cuidado com os falsos amigos. Precisa ser de leão para tomar cuidado com os falsos amigos. Mas nessa pesquisa surgiu uma coisa estranhíssima. Apesar de estar demonstrado que os signos não influem absolutamente em nada, os nascidos em Capricórnio, Aquário e Peixes mostraram ter um QI mais elevado do que os outros 9 signos. E tira esse sorrisinho dos seus lábios, que só os nascidos na França, em Capricórnio, Aquário e Peixes. Agora, por que os nascidos na França, em Capricórnio, Aquário e Peixes, têm um nível de inteligência mais elevado que os outros 9 signos? Simples. Capricórnio, Aquário e Peixes. Dezembro, janeiro e fevereiro. Inverno, faz frio. Faz muito frio. E na França os pais saem menos de casa. E ficam mais tempo com o nenê. E só o fato do nenê ter tido mais assistência, mais estímulos, mais carinho, mais presença, faz com que ele se desenvolva intelectualmente mais que os outros. E uma característica tão precoce, tão absurdamente precoce, que as pessoas acham que é de nascença. Então, na realidade, quando nós nascemos folhas em branco. E podemos ser qualquer coisa. Ninguém nasce matemático, poeta ou músico. Nós nascemos tudo. E a vida vai tirando. Quando o certo seria que a vida fosse acrescentando. Esse que é o problema. Bom, mas de qualquer forma, só para resumir, é bom que todos nós tomemos consciência que na nossa frente nós temos uma escada, chamada escada da inteligência. Todos nós, em qualquer idade, podemos subir essa escada. É lógico que ela vai subir muito mais rapidamente do que você, em função da idade, mas todo mundo sobe a escada. Todo mundo consegue subir, só que tem um pequeno problema. Os degraus diários são baixinhos. Portanto, quanto em termos totais a inteligência de um ser humano pode aumentar, não tem limite. Agora, quanto ela pode aumentar diariamente, é limitado pela própria estrutura das redes neurais do cérebro. Portanto, nós não podemos perder um dia sequer. Esse que é o ponto. Vocês vão dizer, e o sistema educacional brasileiro funciona? Olha, só para vocês terem uma ideia. Deixa eu avisar uma coisa. Alguém já ouviu falar aqui em Arthur Clarke? Arthur Clarke. Morreu 6 meses atrás. Que, aliás, me faz um favor, né? Toda vez que vocês na rua virem uma antena parabólica apontando para o céu, olha lá para cima e fala, obrigado, Arthur Clarke. Que foi ele que inventou isso, esse sistema de retransmissão. Pois é. O Arthur Clarke tinha uma frase que dizia, eu assisti uma conferência dele em Cambridge, em 1900 e tralalá.
Any professor who can be replaced by a computer must be replaced. Qualquer professor que possa ser substituído por um computador deve ser substituído. Certo? Por favor, gravem isso. Se você for fazer um teste de QI na humanidade, seja, quantas pessoas, qual é o número de pessoas que têm um certo QI, vai dar a famosa curva em forma de sino, que mostra o quê? Que umas poucas pessoas têm um QI muito baixo, umas poucas pessoas têm um QI muito alto, e o chamado QI normal é 100. Que cá entre nós, não é lá grande coisa, né? Porque quem tem um QI 100 está acima de metade da população, mas está abaixo da outra metade. Pois é, foi feito um teste de QI na população da Inglaterra. QI médio dos ingleses, 100. Ou seja, os ingleses têm a mesma distribuição normal que a população mundial tem. QI médio dos norte-americanos, 98. Eles são normais também. Eu desconfio que era para dar 100, na última hora incluir o Bush, então caiu para 98. QI médio dos japoneses, 113. Muito acima da média. E mais uma vez, tire esse sorrisinho dos seus lábios, que é só japonês do Japão que tem esse. QI médio dos brasileiros, 87. E não vou nem falar quem que eles incluíram na última hora. Agora, na realidade, o cérebro de um japonês, o cérebro de um inglês, o cérebro de um brasileiro, biologicamente são idênticos. Idênticos. Isso já mostra o quê? Que no Japão, a estrutura, o ambiente, deve fazer coisas que estimulem mais a subida da escada, e no Brasil nós, pelo contrário, estimulamos a descida. É só mudar as regras do jogo. E a escola brasileira, o que faz? Nada, porque a escola brasileira, a escola oficial que eu falo, nem sequer sabe que essa escada existe. Portanto, eu já vi pedagogas falar, não, temos que respeitar a inteligência de cada um. Isso, sua tonta. Respeita, porque aí cada um vai ficar parado no mesmo lugar, não vai sair do lugar. Porque as pessoas não percebem que tem que haver estímulo para que haja esse... As pessoas nem sequer acreditam que possa haver esse crescimento. Tanto é que quando foi feito o PISA, alguém já entrou no site lá para ver o resultado do exame PISA? PISA, 41 países. Em 2003 teve 41 países participando do exame PISA. Brasil inclusive. Jovens de 15 anos. Foram testados os vários tipos de inteligências. Que, aliás, é palavra tabu, né, na pedagogia. Porque na pedagogia você fala competências e habilidades. Porque usar a palavra inteligência seria extremamente preconceituoso se inteligência fosse uma coisa genética. Então foram medidos vários tipos de inteligências. Alunos brasileiros vindo de escolas públicas e boas escolas particulares. 41 países. 41 países. A melhor colocação num dos quesitos dos alunos brasileiros, aquela que eles se deram melhor, eles tiraram 4º lugar, de trás para frente. Nós somos antepenúltimo. Na maioria nós somos penúltimos. Inteligência matemática não. Nós somos os últimos. Decididamente os últimos. Toda manhã quando eu acordo, eu levanto os olhos aos céus e falo, obrigado, Senhor, por ter criado a Tunísia. Muito obrigado por fazer a Tunísia existir. Porque se não fosse a Tunísia, nós seríamos o pior sistema educacional do mundo. Então vamos fazer uma coisa? Vocês, nós, eu inclusive, somos os piores professores do mundo? Não. Os nossos alunos são os alunos mais burros do mundo? Não. Os pais dos nossos alunos? Bom, aí já... Agora, o que está errado são as regras do jogo. E a cultura, né? Por exemplo, quem é que está muito acima do Brasil? Os hermanos. Pero lo que hacen los argentinos, porque están tan arriba de nosotros? Simples.
Por que tem muita gente chegando atrasado? Porque o trânsito de São Paulo é horrível. E por que o trânsito de São Paulo é... Não, tem gente que chegou adiantado porque acreditou no horário do Windows. Agora, que mudou o horário de verão antes da hora. Agora, por que o trânsito de São Paulo é horrível? Porque só na cidade de São Paulo tem mais veículos do que na Argentina inteira. Que não é nenhum motivo de orgulho. Vamos para a Argentina. Só na cidade de Buenos Aires tem mais livrarias do que no Brasil inteiro. Repito, só na cidade de Buenos Aires tem mais livrarias do que no Brasil inteiro. Estudante argentino lê. Estudante brasileiro assiste Malhação. Esse que é o grande problema. Essa já é uma regra do jogo que nós temos que mudar. Você vai dizer, professor, ao longo de toda a sua experiência, quais são os 3 grandes problemas que você identificou ao longo da sua carreira? Por que a escola brasileira hoje não funciona direito? Hoje o aluno se sente no direito de conversar durante a aula. Você chama a atenção de um aluno? Se você chamar a atenção meio rudemente, você corre até o risco de ser processado. Há alguns anos eu fiz uma besteira. Aqui perto abriu um colégio novo. E um amigo meu falou, Pierre, abriu um colégio novo, eu sou diretor, você vai ser um dos nossos professores. Eu falei, desculpe, não tenho tempo. Você vai dar um ano só para dar o pontapé inicial. Eu falei, desculpe, não tenho tempo. Pierre, você não consegue uma manhã por semana? Eu falei, não tenho tempo. Pierre, o dono do colégio vai ficar muito decepcionado. Ele já tinha reservado para você uma manhã por semana, $3.000 por mês. Falei, quarta-feira. Quarta-feira, lembrei agora que tem um... Olha, gente, como me arrependo. Sabe, eu ia dirigindo para essa escola, pensando assim, há 65 milhões de anos. Um pequeno cometa, não era nem muito grande. Caiu no México, conseguia extinguir todos os dinossauros. Não podia cair uma pedrinha nesse colégio para extinguir esses desgraçados, para não ter que dar aula para esses caras. Porque vocês vão dizer, no cursinho não tem problema. No cursinho eu tenho salas de 200 alunos, nunca precisei botar um aluno para fora de sala. É lógico. Eles perceberam que jogaram na lata do lixo 7 anos de escola, estão tentando recuperar em 10 meses. Esse que é o problema. Você imagina, no meio de uma aula, ter que parar a aula e falar, vocês duas aí, dá para parar? Sabe o que eu escutei? Professor, a gente estava só conversando. Falar, como só conversando, sua pequena imbecil? Quem falou que durante uma aula você pode conversar? Professor, o senhor está estressado. Não é essa a reação? No meio de uma aula, eu estou dando aula de física, estava todo mundo prestando atenção. Falei, Deus existe, né? E de repente, olha, assim, tem uma menina lá no fundo assim. Falei, filha, se liga, vai, presta atenção você também. Professor, hoje não dá, estou na fossa. Falei, você está o quê? Professor, estou na fossa, meu namorado me largou. Falei, fez bem. Fez bem, porque se teu namorado não tivesse largado, você corria o risco de casar com ele, ter filhos e propagar o gene da estupidez gerações afora. Porque alguém que assiste aula assim não pode se reproduzir. Você vai poluir o pool genético da humanidade. Alguém que assiste aula assim tem que chamar o veterinário e mandar castrar. Essa foi... Acabou de... Está quentinho da gráfica ainda, né? Esse é o lançamento de hoje. Queridas e queridos, restabelecer a autoridade e o prestígio do professor, isso é fundamental. E o estudo mostra exatamente isso. Ou o professor volta a ter autoridade, ou o professor volta a ter prestígio, ou o sistema educacional vai continuar sendo a porcaria que é. É simples. Levanta a mão quem se lembra de quando criança, ficar de pé quando o professor entrava na sala. Como dizia Osmar Santos, por que parou? Parou por quê? Qual foi a gênia da educação que chegou à conclusão que não está mais na moda levantar?
porque é um sinal de respeito. Você sabe por que eu dou aula? Hoje, é lógico que é o dia do professor, mas eu só dou aula de avental. Por quê? Você já viu o padre rezar missa de bermuda? Não, né? Tem que haver aquele mínimo de cerimonial na aula. Tem que dizer quem é que é o professor, quem é que é o aluno. Tem que resgatar esse tipo de coisa. Eu sempre digo, exagerando um pouco, obviamente, que a escola vai voltar a ser uma boa escola quando o professor puder voltar a chamar o aluno de idiota. Sem ser processado. Tem gente que fala, mas você vai xingar. Não é xingar. Gente, existe uma velha piada, que é sem graça, hein? Não vão rir depois. Mas é uma piada, para mim, muito didática. Diz que a mocinha fez 18 anos, tirou carta de motorista, fresquinha. Acabou de ganhar um carrinho do papai. Ela sai toda se achando o máximo na estrada. Está escurecendo. De trás do morro tem uma curva, sai um carro que acende a luz baixa. Ela acende a luz baixa para mostrar que ela também tem. Aí o carro acende a luz alta, ela acende a luz alta. O carro passa por ela e grita, vaca! Ela grita, corno! Faz a curva e bate na vaca que estava no meio da estrada. Ou seja, às vezes você pensa que a pessoa está te xingando e a pessoa está tentando ajudar. Por isso que eu falo para os meus alunos, se eu te chamo de idiota, isso não é insulto, é um diagnóstico. Que é o primeiro passo para a cura. Gente, antigamente, o pai chegava para a professora primária, falava, professora, cá está meu filho, estou te entregando meu filho. Você faz esse menino aprender a ler, escrever e fazer conta. E se ele aprontar, você fala comigo que eu enquadro o moleque, tá? Não era isso? Hoje, já vi em porta de escola, eu vi isso. A mãe chegar para a filha e falar, agora você vai assistir a aula dessa bruxa, e se ela te encher o saco mais uma vez, você fala comigo que eu vou enquadrar, ela vai perder o emprego na porta da escola. Então, essa inversão de valores. Gente, eu estou cheio de escutar aluno que vira para mim e fala, ô Pierre, você só dá aula ou também trabalha? Entende? Como se ser professor deixou de ser profissão. E vou dizer mais. Agora vamos falar em termos trabalhistas. Professor, ganha bem ou ganha mal? Poderia ganhar melhor sem que isso implicasse nenhuma despesa adicional por parte do patrão? Sim, se voltasse a fazer o que existia quando eu era criança. Livro. O papel que você comprou para imprimir esse livro, você pagou imposto? Não. Por quê? Se você importa um livro dos Estados Unidos, você paga imposto? Não. Por quê? Porque pela Constituição brasileira, livro é imune de impostos. E por que professor não? Porque desde quando? Na minha época, professor não pagava imposto de renda, vocês sabiam disso? Não tinha desconto em folha. O nosso pior patrão não é o dono do colégio, o nosso pior patrão é o Estado. O que nós pagamos de impostos é um absurdo. Se a gente voltasse a ser imune, se livro é imune, por que professor não? Por maior razão, professor deveria ser imune. Próxima campanha do sindicato. Não, estou falando sério. E outra coisa. Restaurar fé pública. Professor tem que ter fé pública. Porque se um guarda me multa e eu digo, não estava fazendo, ele diz, você estava fazendo, a palavra dele vale mais do que a minha, porque ele tem fé pública, coisa que o marronzinho da CET não tem. Vocês sabiam disso? Ele não tem autoridade desse tipo de multa, porque ele não tem fé pública. E o professor voltar a ter fé pública. A palavra do professor tem que voltar a ser uma coisa importante. Segundo problema, que é o mais grave de todos. Aluno brasileiro, e quando eu falo aluno, estou incluindo vocês quando eu estava fazendo a faculdade, viu? Aluno brasileiro não estuda para aprender, estuda para tirar nota. E se estuda para tirar nota, tira nota. Passa de ano. E consegue um diploma. Só não consegue aprender. Vocês vão dizer, mas professor, se um aluno tira uma boa nota, não quer dizer que aprendeu? Eu conheço duas técnicas para tirar uma boa nota sem aprender. Uma é ilegal, outra é legal. Qual que é ilegal? Cola. Vocês sabiam que numa faculdade, se pegar um aluno de mais de 18 anos colando, teoricamente o professor teria que ir na delegacia fazer um BO? Importante. Eu peguei,
Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shelo asani isha. Muito bem, Pierluigi. Aí eu falei, ainda bem que ele não me perguntou o que eu li. Porque o que eu sou em hebraico? Analfabeto funcional. Eu sei transformar letras em sons, mas não em ideias. Tanto é que quando fui contar essa história, eu decorei a frase de tão traumatizado que eu fiquei, né? Fui contar essa história para o Asaf, lá do ângulo. Ele foi criado em Israel. Ele fala hebraico fluentemente. Contei para ele, ele falou, Pierluigi, você tem uma pronúncia boa, eu entendi tudo. Eu falei, que bom, você entendeu tudo, eu não entendi. Aliás, me tira uma curiosidade, o que eu li? É uma reza importante que diz, abençoado seja Deus nosso Senhor, que não me fez nascer mulher. O péssimo hábito que existe nos lares brasileiros, e você tem que falar com os pais dos teus alunos e com vocês mesmos, para acabar com essa maldita mania de deixar a televisão ligada o tempo todo. Porque a televisão ligada o tempo todo me permite o quê? Nesse momento está o Jô Soares tentando falar comigo. Eu dou as costas para ele e começo a conversar com você sobre um assunto completamente diferente. E nós dois estaríamos sendo extremamente mal educados se ele estivesse aqui em carne e osso. Mas como ele está numa TV, virou o quê? Um zum, zum, zum. O brasileiro se acostumou a ter um zum, zum, zum no fundo. É o zum, zum, zum o tempo todo. Onde quer que você vá, tem um televisor ligado. Zum, 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 zum. Outro dia eu fui fazer uma palestra na FIAP, auditório no 8º andar. Peguei o elevador. O que tinha dentro do elevador? Televisor. Com propaganda das Casas Bahia. É o zum, zum, zum o tempo todo. Quando a Rede Globo não transmitia 24 horas por dia, aquele chiado da madrugada, sabe aquele chuvisco? Tinha 10 pontos no Ibope. A televisão ligada o tempo todo. Você deixa na tua casa, na cozinha, o liquidificador ligado o tempo todo? Não, de repente dá vontade de fazer uma vitamina, já está ligado. Quer dizer, então a televisão, o estado normal de um televisor é desligado. Vocês estão rindo? Entrei na internet, www.thinkgeek.com, $8,99. Controle remoto ninja. Desliga qualquer televisor do mundo. Esse daqui do restaurante aqui do lado, só consegui emudecer ele. Mas se eu tivesse ficado mais um pouco, eu tinha conseguido desligar. Eu estou no hotel, tomando meu café da manhã, alguém tentando me vender o carnê do baú da felicidade. Ah, não. Não, e o gozado é a reação dos outros hóspedes. Eles não percebem que o televisor foi desligado. Mas percebe que sumiu o quê? O zum, zum, zum. Aquele zum, zum, zum de fundo. Outro dia, eu moro numa chácara, pedi para o meu caseiro me ajudar a fazer compra no Carrefour, que era muita coisa. No meio das compras, bateu fome. Eu fui comer um sanduíche com ele. Enquanto nós dois sentamos com o nosso sanduíche refrigerante, e na parede, obviamente, tinha a Globo, né? Eu peguei o ninja aí. Aí o Marcelo começou a rir muito. Eu falei, Marcelo, você nunca viu isso? Foi isso daqui eu já vi. Eu nunca vi isso. Eu olhei do lado, tinha um cara com um sanduíche já mordido, olhando para a TV apagada assim. Gente, imóvel. Aí eu peguei o ninja, liguei a TV de novo, ele voltou a comer. Gente, o cara deu um pause na vida. Tirou zum, 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 parou de viver. Voltou zum, 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 voltou a viver. Então posso pedir um favor? Hoje, quando você chegar em casa, começa por vocês. Desliga a TV. Tá ligada? Desliga. Televisor está transformando os brasileiros em mal-educados. Todos nós estamos ficando mal-educados. Esse é um problema que dá para resolver. E dá para resolver restaurando o prestígio do professor. Principalmente isso. Estudar para a prova. Por que as pessoas estudam para a prova? Porque as pessoas têm dentro do crânio uma coisa maravilhosa chamada cérebro, o melhor computador do mundo. Só que veio sem manual de instruções. E as pessoas não sabem usar. Para não ficar agora aqui com... Eu não vou querer dar uma aula de neuropedagogia para vocês. Então, para simplificar, eu vou fazer uma metáfora. Aprender é escrever no cérebro. Tudo bem? Aprender é escrever no cérebro. Só que em cada região você escreve de uma maneira diferente. Naquela região azul, cerebelo, aquele que fica na base do crânio, é como se você pegasse um formão e um martelo e fosse cavando letra após letra na pedra. Você tem uma laje de pedra e fica com um formão e martelo batendo e cavando letra após letra. Demora para escrever, não demora? Agora, qual é a vantagem? Depois que você escreveu, você não apaga nunca mais. Está claro isso?
Como é que eu escrevo no sistema límbico, que é essa região amarela aí em cima? Aí é exatamente o contrário. Em vez de ser extremamente difícil, é como se eu pegasse um bastão e fosse escrevendo na areia. Sabe, Padre Anchieta, escrevendo poesias na areia. Só que está ventando. Então eu escrevo e apago. Escrevo e apago. Escrevo e apago. Então, na realidade, o sistema límbico é o rascunho do cérebro. É um lugar onde é muito fácil escrever, é muito fácil apagar. Você apaga coisas que você colocou segundos antes. Você está sentada na sala, levanta, vai até a cozinha, para no meio da cozinha e fica que nem uma tonta se perguntando o que eu vim fazer aqui, meu Deus do céu. Já aconteceu com algum de vocês? O que você faz para lembrar? Não adianta buscar inspiração na geladeira, você é obrigado a voltar. E nesse momento, você diz, eu tenho sérios problemas mentais. Por favor, tomem consciência de que dentro da cabeça de cada um de nós, inclusive dos nossos alunos, mora um idiota. Essa é a parte idiota do cérebro. Não, realmente. É a primeira que acorda pela manhã. Vocês já notaram quanta besteira você faz de manhã cedo? Um dia, num dia muito frio, eu vi esse cara pular de um beliche e calçar 2 meias no mesmo pé. Ele calçou uma, depois ficou pulando, quando achou a outra, em vez de calçar no pé descalço, calçou no pé que já tinha a meia. Qual é a desculpa? Eu estou sonado. Não é que está sonado, é a parte idiota do cérebro que funciona assim. Gente, eu já vi gente fazer... Eu já vi um colega meu, Renato, atender o telefone no controle remoto da TV. Eu, de manhã cedo, olha quem está falando. Eu já escovei os dentes com hipoglós. Alguém que chega a esse extremo tem problema, certo? Agora, você sabe qual é a boa notícia? É que lá no córtex, naquela outra região, dentro de cada um de nós, mora um gênio. Mas mora um gênio mesmo. Ou seja, dentro de cada crânio de cada um de vocês, tem uma rede equivalente a 15 mil computadores. Vocês têm ideia do que quer dizer isso? Quer dizer que vocês e todos os seus alunos, no fundo, são gênios. Alguns bem no fundo, né? Mas todo mundo tem esse potencial, essa genialidade potencial. Ou seja, todo mundo pode subir a escada da inteligência. Em primeiro lugar, eu gostaria de dar parabéns para o engenheiro, né? Quer colocar 15 mil computadores num 1,5 litro, isso sim é nanotecnologia. Em segundo lugar, lembre-se de uma coisa, se alguém estudar que nem um louco, 10 horas por dia, todos os dias da semana, sábado e domingo inclusive, todas as semanas do mês, todos os meses do ano e todos os anos de sua vida, essa pessoa esgota a capacidade de processamento de seu cérebro em aproximadamente 4 séculos. 4 séculos. Está certo que a expectativa de vida aumentou. Mas também não vamos exagerar. Quanto tempo você vai viver? Se você for uma Dercy Gonçalves. Oscar Niemeyer. Eu pretendo morrer aos 96 anos baleado por um marido ciumento. Esse é o meu projeto de vida. Agora, 4 séculos significa o quê? Que todos nós vamos morrer com pelo menos 3/4 da inteligência que ele nos deu ainda a ser desenvolvida. Sabe o que quer dizer isso? Aquela escada que eu falei no começo, é uma escada que tem degraus para 4 séculos, e nós só temos fôlego para 1 século. Portanto, a escada é como se fosse infinita, não tem fim. Porém, insisto, os degraus são baixinhos. Professor, escrever no idiota é fácil? É, mas apagar também é fácil. Escrever no gênio é difícil? É, mas apagar também é difícil. É a mesma coisa que o cerebelo. Escrever no gênio você não esquece nunca mais. Porque se eu for na porta da ASUS e falar, eu quero comprar 15 mil desses por atacado, eles vão vender a $100 cada um. $100 vezes 15 mil dá $1,5 milhão. Dentro da cabeça de cada um de nós tem um patrimônio de $1,5 milhão. Quando você trabalha, o salário que você ganha não é salário, é leasing. É o aluguel de um equipamento que custa $1,5 milhão. E você vai dizer, por que tem salários tão diferentes? Porque quem está alugando depende de que degrau ele está. Se for alguém que se preocupa em subir a escada, o leasing vai ser cada vez mais alto. Aí que está, no gênio você não escreve, você copia. Como assim? Posso voltar para a minha analogia de escrever na areia? No cerebelo é escrever na pedra.
No sistema límbico é escrever na areia. Agora atenção, eu estou escrevendo na areia. Quer um conselho? Como dizem em Piracicaba, carca fundo, mas carca bem. Porque depois que você cansar de escrever, você vai dormir. Você some de cena. E entra em cena uma rotina automática que eu chamo encarregado da manutenção, que chega nessa areia que está afundada, joga cimento em cima. Obviamente, onde tem uma valeta bem funda, o cimento é mole e penetra. E na hora que essa placa de cimento endurece, você levanta essa placa de concreto, tudo que estava em baixo relevo vai estar agora em alto relevo. Essa placa de concreto é levada para um gigantesco armazém chamado córtex e é armazenada para sempre, porque o concreto e a pedra, onde você escreveu no cerebelo, são igualmente duros. Só que no cerebelo ainda dá para escrever acordado. No concreto, você teve que dormir e deixar que essa rotina entrasse no lugar. Moral da história, é como no computador, quando você digita uma tecla qualquer, o código dessa tecla não vai para o HD, vai para a memória RAM. O que é a memória RAM? É um rascunho, é uma memória pequena e provisória, é a areia do computador. Ah, eu quero gravar para sempre, eu quero salvar. Então você copia para o HD. Ninguém escreve diretamente no HD. Primeiro você escreve no rascunho e depois é que você passa para o HD. Então isso significa que até certo ponto o cérebro humano é muito parecido com o computador. O sistema límbico faria o papel de RAM. E o córtex faria o papel de HD. No cerebelo você escreve na pedra, no rascunho você escreve na areia, e no córtex você armazena as placas de concreto que foram moldadas noite após noite. Isso significa o quê? Que escrever no teu rascunho é a coisa mais fácil do mundo. Você escreve facilmente e algum tempo depois, lixo. Escrever é fácil, mas apagar é tão fácil quanto. Você vai dizer, professor, quanto tempo depois? Sei lá, minutos, até horas. Mas nunca dias. O que está escrito na areia pode durar minutos, pode durar horas, mas nunca dias. E esse que é o grande equívoco, porque quando dura horas, o cara está com a informação aí, olha lá, está disponível, olha lá, está disponível, qual é a sensação que o cara tem? Que esteja disponível para ser. E no dia seguinte, o famoso, como era mesmo? Como é que se escreve no córtex? Você escreve pegando uma rede neural, desligando alguns neurônios e ligando outros. Você muda o circuito do cérebro. E mudar o circuito do cérebro com o cérebro acordado é a mesma coisa que trocar o pneu do carro com o carro em movimento. Ninguém consegue. Na Fórmula 1 tenta às vezes, mas atropela o mecânico. Se você quiser trocar o pneu do carro, quiser fazer a manutenção, primeiro você para o carro, depois você troca o pneu. Moral da história, durante o dia, todas as informações que entram no teu cérebro entram no rascunho, na areia. Só que como o rascunho é pequeno, quando está entupido, a reação é sono. Quando chega à noite, aquele famoso... Não é corpo cansado. Corpo não sente sono. Aquele... É cérebro entupido. É o cérebro falando, pelo amor de Deus, desliga esse troço que eu preciso fazer manutenção. Aí o que você faz? Dorme, obviamente. Você vai dormir para que entre o cara da manutenção. Na hora que você dorme, a atividade elétrica do teu cérebro cai quase a zero. Nesse momento você tem que ir de alcachofre em coma. Depois, de repente, começa uma atividade muito intensa. É o chamado sono REM, REM de Rapid Eye Movement. Embaixo da pálpebra, você vê os olhos se movendo. Se alguém te acordar nesse momento, você falou, bem no meio do meu sonho. Depois volta a parar, depois volta a atividade. Parou o carro. Atividade, trocou o pneu. É nesse momento que é feita a manutenção do cérebro. Queridas e queridos, à noite, vocês não dormem para descansar. Descansar, vocês estão descansando agora, que estão sentados. À noite, você dorme para sonhar.
E você sonha para fazer a manutenção do cérebro, noite após noite. Nessa manutenção, primeira providência, limpar boa parte do rascunho. Para que limpar boa parte do rascunho? Porque no dia seguinte você tem que ter onde escrever. Quem já passou uma noite em claro sabe muito bem que no dia seguinte fica meio abobado. Não porque não dormiu, porque não sonhou. O sonho que é, e todo mundo sonha, hein? Tem gente que não lembra, mas todo mundo sonha. Vocês vão dizer, professor, vai tudo para o lixo? Felizmente não, né? Durante o dia você recebe muita informação. Uma pequena fração é gravada no concreto, tira o molde no concreto e leva para o armazém do córtex e transforma em pouco conhecimento. Ou seja, outro dia vi lá, veja, um artigo dizendo assim, as crianças de hoje em dia são muito mais inteligentes porque recebem muito mais informação. Porque tem a internet, tem a televisão, fala, calma lá. Não adianta entupir a pessoa de informação. Neurologicamente, a quantidade dessa informação que pode ser transformada em conhecimento é pequena, os degraus são baixinhos. Por isso, por exemplo, um equívoco terrível, escola que dá aula para o aluno de manhã e de tarde. É um absurdo isso. Porque não adianta, você simplesmente está sobrecarregando alguém com coisas que ele vai acabar jogando no lixo. Você dá uma aula maravilhosa para o teu aluno, no meio da aula você conta uma piada. Depois de 2 meses, o que o desgraçado lembra da aula? Da piada. Alguém já se perguntou por quê? O tal encarregado da manutenção não é uma rotina racional, é uma rotina emocional. Por isso que eu sempre digo, o bom professor tem que ser um sedutor, ou seja, tem que ser alguém que faz o aluno gostar da matéria dele, porque aí a parte emocional é muito importante. Agora, por que a piada ficou gravada? Porque o cara está assistindo aula escrevendo de leve. Ainda se por cima, se for alguém que assiste Malhação, se sente no direito de conversar com o vizinho. Aliás, outra coisa, sindicato. Abaixo-assinado de todos os professores desse país, para a Rede Globo, pedindo para a Malhação parar de fazer apologia do mau aluno, porque o herói de Malhação é o mau aluno. O exemplo que eles dão de herói, de cara bacana, de cara popular, é o mau aluno. Essa é outra coisa terrível. Mas o cara está escrevendo de leve. De repente alguém conta uma piada. Afunda. Depois volta a escrever de leve. Quando chega a noite, a placa de concreto é ilegível. O cara escreveu de leve. Mas a única coisa que foi afundada foi a piada. Tanto é que tem muito professor que, infelizmente, ao descobrir que a rotina é emocional, e ao partir do princípio que nem toda emoção é positiva, usa aquela velha técnica com a qual eu discordo. Né? Comigo ninguém passa! E o cara, coitado, está afundando. Que eu sou contrário a esse tipo de coisa. Né? O professor, apavorante. Eu parto do princípio que existem 2 maneiras de fazer um burro andar com uma cenoura. O ideal é pôr a cenoura na frente. Agora... Voltando aqui ao nosso problema. Como é que eu faço para que hoje à noite, até as aulas, sejam gravadas na memória permanente? Que aquelas aulas que foram dadas pela manhã, de tarde, no mesmo dia, antes que se passe uma noite de sono, fossem reforçadas por exercícios de aplicação, que seria, dentro da minha analogia, escreveu de leve na aula, e depois à tarde, na hora de fazer a tarefa, afunda aquilo que estava de leve, para que saia um bom alto relevo no concreto, não só aquela aula ia durar até o dia seguinte, como ia durar para sempre. Aula dada, aula estudada. No mesmo dia, antes que se passe uma noite de sono. Aula dada, aula estudada, só que muito tempo depois, para ficar mais óbvio e mais explícito, eu acrescentei a 5ª palavra. Aula dada, aula estudada. Hoje. Antes que se passe uma noite de sono. Então, dentro das mudanças da regra do jogo que eu estou pedindo aos professores. Você dá aula de matemática numa turma, segunda e quinta. Segunda e quinta. Na segunda-feira você dá uma aula importantíssima, passa uma tarefa que, aliás, observação, é um crime qualquer professor dar uma aula que não venha seguida de uma tarefa. Porque qualquer aula que não tem exercícios de aplicação depois é uma aula inútil. É uma aula que vai ser jogada no lixo. Está bem claro isso? Você dá aula segunda e quinta. Na segunda-feira você passa uma tarefa e diz, pessoal, a tarefa é tão importante, mas tão importante, mas tão importante, que eu vou cobrar. Coisas terríveis acontecerão com quem não me entregar a tarefa. Só que a outra aula dele é quando? Quando é que o cara faz a tarefa? Ou quinta de manhã, sentado na escala, copiando de um CDF. Não é isso?
Quando a tarefa, para ter efeito, devia ter sido feita quando? No mesmo dia. Portanto, o truque qual que é? A regra do jogo básica. Faça seus alunos estudar pouco, mas todo dia. Convença os pais dos seus alunos a fazê-los estudar pouco, mas todo dia. Aquela mãe devia falar, filho, desliga esse videogame e vai estudar, menino, você teve aula hoje. A Finlândia é um país extremamente feminista. Todas as mulheres finlandesas trabalham. A multinacional finlandesa mais bem-sucedida é a Nokia. Quem que colocou a Nokia como líder mundial em celulares? Seu presidente. Quem é seu presidente? Uma mulher. Todas as mulheres finlandesas trabalham. O parlamento finlandês tem 40% de mulheres. 40% do parlamento são mulheres. Todas as finlandesas trabalham. Só que a Finlândia é um país de primeiro mundo, né? Não tem babá, não tem empregada doméstica. Portanto, todas as escolas finlandesas são período integral. Porém, só tem aula pela manhã. À tarde eu fui visitar. Cada criança tem uma mesinha, uma gaveta, onde guarda seus cadernos, seus livros, e em silêncio e sozinhos, eles fazem aula dada, aula estudada, hoje. E são o melhor sistema educacional do mundo. Eu sempre digo que a Finlândia somos nós. Na rua Tamandaré 596 faz 60 anos. E nunca veio nenhum secretário da educação perguntar para a gente por que vocês têm tanta eficiência e tanto sucesso. Por quê? Nós não temos os melhores professores e nem temos o melhor material. Nós temos os melhores alunos na medida que eles se convenceram que um bom aluno é alguém que estuda pouco, mas todo dia. Gente, essa é a regra do jogo que eu imploro para vocês mudarem. Olha, gente, posso dizer uma coisa? Eu recebo centenas de e-mails no meu programa de rádio, que é um programa de informática. 20% dos meus ouvintes têm mais de 60 anos, o que mostra que a escada todo mundo sobe. 20% dos meus ouvintes são deficientes visuais. São cegos que trabalham no computador e, obviamente, trabalham pelo som e não pela imagem. 20% dos meus ouvintes são pessoas que não têm computador, não querem ter computador, mas querem ouvir dois amigos conversando, que é uma coisa que faz falta hoje em dia. E o resto é o resto do público. Quem é que manda as dúvidas mais inteligentes? Os cegos. Você vai dizer, mas por quê? Cegueira aumenta o QI? Não, mas não assistir TV aumenta. A TV intencionalmente acaba com o espírito crítico das pessoas. Por quê? Por uma razão muito simples. Porque se não abaixar teu espírito crítico, você não compra. Gente, outro dia eu estava assistindo um programa do canal Discovery, e aí vi uma propaganda que durou acho que uns 10 minutos. Ó, 10 minutos é grana, hein? Mesmo uma TV por assinatura, 10 minutos de propaganda. Quer dizer, que o cara está vendendo o produto. O que ele está vendendo? Um sofá de plástico preto inflável. Agora eu pergunto, em nome de Deus, por que alguém vai querer em casa um sofá de plástico preto inflável? E se você sentar sem camisa e levantar, ele vem junto. Tem algum motivo? Tem. Mostra lá a propaganda que você está. Tem um cara sentado ao ar livre no seu sofá de plástico preto inflável. De repente, um de cada lado, vem dois caminhões assassinos que tentam espremê-lo. Mas ele está sentado em cima do sofá. E o sofá aguenta 2 caminhões. É uma coisa que pode acontecer com qualquer um. Você está belo e sossegado, dê os 2 caminhões, mas você tem um sofá de plástico preto inflável. Eu posso perguntar por que vocês estão rindo? Sabe por que vocês estão rindo? Porque vocês não estão à frente de uma TV, portanto estão com o espírito crítico a toda. Está claro? Estão percebendo o ridículo da situação. Porque se nesse momento tivesse uma TV ligada aqui, passando essa propaganda e passando essa cena, ia ter cara olhando e falando, nossa, é resistente mesmo. Quer dizer, você perde o espírito crítico. O cara que liga para o paredão do Big Brother tem que estar muito lesado mentalmente. Aí o que acontece? A mãe leva na psicopedagoga, que leva para o neurologista. Esse neurologista tem um protocolo de sintomas de verdade, de criança que sofreu acidente de parto, que bateu a cabeça quando era nenê. Ou seja, criança que tem problema neurológico, e com esse conjunto de sintomas, ele diagnostica TDA. Só que essa criança não está com TDA. Se essa criança tirar o computador do quarto e colocar na sala, o TDA desaparece. Então vocês percebem que o que está acontecendo é que a informática está produzindo, fora o fato de que, se tiver algum professor de português aqui, já deve ter ficado horrorizado com a ortografia, né? Por que a esmagadora maioria das placas que eu encontro na estrada tem essa indevida crase? Porque as obras são a 500 metros, não são a 500 metros, né? Por que tem isso? Porque de tanto ver escrito errado, as pessoas acham que é errado o que é certo. Já tem no vestibular esse ano, já teve aluno esse ano que passou, que na redação de vestibular escreveu aqui com K.
Isso anula uma redação. Tanto é que eu estava brigando com um aluno meu, eu falei, para de escrever feito um idiota, senão depois você vai fazer a redação escrevendo feito um idiota, com esse internetiquez aí. Pô, professor, é para escrever mais rápido, é para abreviar. Eu falei, é para abreviar? Então, por favor, me explica que raio de abreviatura é. Escrever Naum, que tem 4 letras, no lugar de não, que tem 3. Aí vira um outro, professor, o que é abreviatura? Eu falei, um dia você irá preso. E a abreviatura é o que você faz para entrar no carro da polícia, seu desgraçado. Agora, gente, última notícia mais grave. Disciplina não é repressão, é organização. E a disciplina tem que envolver a escola, os professores, a mantenedora, o diretor, os professores, os alunos e as famílias. Isso que é fundamental. Porque tem mãe que é terrível. Quer ver uma coisa? Aula dada, aula estudada, hoje. Uma escola que faz isso religiosamente, todos os alunos, pode fazer prova surpresa? Alguém se lembra aqui da cena do professor entrando na tua sala de aula e falando, arranca uma folha do caderno, guarda o material embaixo da carteira e vamos fazer uma provinha? Lembram disso? Tenta fazer isso hoje. No dia seguinte tem mãe de tijolo na mão. Coitado do meu filhinho, foi pego de surpresa, agora ele ficou traumatizado, agora ele vai ter que fazer terapia, senão ele fica hiperativo, com TDA e disléxico. Eu sempre falo que mãe na escola parece anão em campo de nudismo. Mete o nariz onde não deve. Ou seja, enquanto vocês não convencerem as famílias, não vai adiantar absolutamente nada. Segundo problema, estudar para a prova. Vocês sabiam que, por lei, a escola é obrigada a publicar um calendário de prova? Ou seja, é a lei mais burra que eu já vi na minha vida. É burra. Estudar para a prova, que você tem que convencer o aluno a estudar pouco, mas todo dia. Terceiro problema, não ler livros. Lembre-se, por favor, de uma coisa. Você pode levar um cavalo até a água, você não pode obrigá-lo a beber. E se você enfiar a cara do cavalo no balde, não só ele não bebe, que nunca mais ele chega perto do balde. Portanto, pelo amor de Deus, professores, nunca obriguem um aluno a ler um livro. Pelo amor de Deus, não façam mais isso. Não escolham por ele. De gustibus et coloribus disputandum est. Cor e gosto não se discute. Cada um tem o direito de gostar do que quiser. Se eu te dou o direito de achar que Machado de Assis é um gênio, você, por favor, me dê o direito de achar que Machado de Assis é chato. Então, qual é o truque? Dê um leque. Escolha. Não está bom? Começa outro. Não está bom? Começa outro. Até você achar teu livro. Muitas escolas já estão fazendo isso e quando o aluno acha o livro dele, sabe o que ele faz? Quando ele gosta? Ele vai na frente e conta para os amigos por que aquele livro é fantástico. Quantos amigos ele convencer a ler o mesmo livro, maior é a nota dele. Ele ganha a nota de marketing. Merecidíssima, na minha opinião, porque está transformando os outros em leitores. E, finalmente, esse é um velho ditado chinês que o meu desenhista resolveu transformar numa figura. Alguém lembra? Se você vir um homem com fome, não lhe dê um peixe. Ensine-o a pescar. Nosso dever é ensinar nossos alunos a pescar. Aula é dar peixe, mas o estudo solitário é quando ele está pescando. Está claro isso? Está entendido isso? Aliás, eu gostaria de mostrar para o Lula. Investe um pouco mais em educação, pelo amor de Deus, né? E um pouco menos nessas Bolsa Famílias que vão parar para pessoas que, inclusive, nem precisam disso.